Bom, graças a Deus, estamos aqui para o nosso curso básico em teologia. A matéria hoje é Apocalipse, tá bem? Os irmãos podem manter a Bíblia aberta no Apocalipse e nós vamos aqui passar as informações gerais. O livro do Apocalipse, ele é o último livro do Novo Testamento. Não é o único Apocalipse que existe, mas é o único Apocalipse canônico. Quer dizer, os judeus do segundo século antes de Jesus e do terceiro século também, eles estavam prevendo que o mundo ia acabar. O mundo ia acabar e quem ia destruir o mundo era Deus. Deus ia destruir o mundo e eles começaram a escrever essa destruição do mundo como seria. Seria uma destruição catastrófica, não ficaria nem raiz e nem ramo, os anjos entrariam em cena, Jerusalém seria purificada dos seus pecados, a casta ruim dos sacerdotes que não prestam seria banido, o Messias chegaria, purificaria a terra, os judeus seriam exaltados e os ímpios, os gentios seriam convertidos e os ímpios seriam mortos. Essa é a síntese dos apocalipses que eram escritos do século III, II, I antes de Cristo. De punho próprio, quer dizer, dos documentos da igreja, o que foi canonizado foi este Apocalipse chamado Apocalipse de João. Esse aqui foi canonizado. Mas ele foi o último livro a ser canonizado no Novo Testamento. Por quê? Porque ele tem uma linguagem que é atípica ao Novo Testamento. Você não tem a mesma linguagem que Paulo, João e Pedro. É uma linguagem muito próxima da linguagem dos apocalipses judaicos. E a igreja ficou receosa de que ele não fosse um livro canônico, de que ele fosse um pseudo-epígrafo. O que é um pseudo-epígrafo? Alguém escreveu e colocou o nome do João, mas não foi o João que escreveu. A igreja tinha receio que alguém tentasse passar uma doutrina escondida pelo Apocalipse, que não era uma doutrina cristã. Por isso ele foi rejeitado por muitos séculos pelas igrejas. Algumas igrejas liam e aceitavam, outras igrejas não aceitavam, dizendo que esse Apocalipse aqui ele é muito mitológico, não pode ser um escrito cristão. O cânon que você tem aí, que é o cânon do Novo Testamento, ele demorou aproximadamente mais de 400 anos para ele ficar pronto, do jeito que está aí, bom? Do jeito que está aí. Nem sempre esteve assim. Lá no segundo século, quando começou a ser montado o cânon do Novo Testamento, a pergunta era: quais livros são apócrifos de inspiração duvidosa e quais livros são canônicos de inspiração divina? Quais que são? Os apóstolos citavam, os pais da igreja, os primeiros teólogos citavam, a igreja acatava esses livros aí como sendo de autoria apostólica, algum apóstolo escreveu, havia uma tradição da igreja para aceitar isso daí, além da evidência do poder de Deus, o Espírito Santo se manifestava. Mas isso demorou, passou todo o segundo século, passou o terceiro século, no final do terceiro século já tinha esse cânon de 27 livros mais ou menos prontos, mas alguns rejeitavam o Apocalipse e outros acatavam o Apocalipse. É um livreto, tá bem? O Apocalipse ele é um livreto e existe uma revelação sobre ele no capítulo 10. Os irmãos mantenham aí a Bíblia de vocês no Apocalipse, capítulo de número 10. E por que a gente já vai para o capítulo 10 e não no capítulo 1? Se vocês puderem anotar a palavra, vocês podem anotar. É porque o Apocalipse ele é um livro anacrônico. Aí você fala, o que é um livro anacrônico? Ele não é um livro cronológico, tá bem? As ordens dos acontecimentos que aparecem no Apocalipse não seguem uma cronologia exata. Ele é anacrônico. Quer dizer, o apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito. Esse arrebatamento de espírito aconteceu porque ele foi banido para a ilha de Patmos. É uma ilha penal. Nesta ilha eram enviados os inimigos de Roma para morrerem pelos bandidos que eram expulsos para lá mesmo, banidos para lá, ou para serem comidos pelas feras, havia muitos chacais nesta ilha, ou para morrer de fome, porque não tinha cultivo. O João foi banido para a ilha de Patmos como inimigo público de Roma, mas ele não morreu. Ele teve um arrebatamento. E neste arrebatamento ele foi levado para as esferas celestiais. Ele recebeu mais de 42 visões. É um conjunto de mais de 42 visões. Então não é uma visão só. O que acontece? Ele tem lampejos. Ele está num lugar, ele vê.
Aí quando ele olha para o outro lado, ele vê. De repente ele sobe, de repente ele volta, depois ele vai, ele acompanha o anjo. Então ele está tendo visões. Essas visões, elas são anacrônicas. O que é uma visão anacrônica? Ela não está em ordem cronológica. E o que ele está tendo é uma visão, não é o fato histórico. Ele não está enxergando a história, ele está tendo visões, e as visões, elas são todas simbólicas. Representam algum fato histórico, representam algum acontecimento escatológico, representam alguma revelação de Jesus Cristo, e são mais de 42 visões. Na hora que ele foi montar o Apocalipse dele, quer dizer que ele teve que colocar isso aí no papel, como é que eu faço isso? Por onde que eu começo? Eu tenho que escrever 42 visões que estão aqui, na minha mente, porque uma voz apareceu atrás de mim, ele fala, uma voz apareceu atrás de mim, a voz parecia um som de trombeta e o som de muitas águas. Quer dizer, o trombetas tocando junto com as águas. Essa era a voz que aparecia. E a voz dizia altissonantemente, porque no Apocalipse os termos são superlativos. O que é um superlativo? É uma palavra que ela aumenta o sentido da palavra que eu estou falando. Então ele fala que é uma grande voz, um grande estrondo, um grande sinal. Está aumentando. É tudo grande. É espantoso. É admirável. Esse é o Apocalipse que vocês estão entrando. O homem volta, tem mais de 90 anos de idade. Na cabeça dele está fresquinho 42 visões que ele teve. A voz atrás dele dizia, o que vês? Imagina você, João, com mais de 90 anos, numa ilha de morte. O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vai dando o nome das igrejas. Nome das igrejas. A Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Essas 7 igrejas têm que receber. Aí você fala, mas por que 7? Porque tem que ter 7 testemunhas da canonicidade do livro. Deus é esperto. Deus sabia que o livro não ia ser aceito facilmente pelos racionalistas que montaram o cânon. A igreja ia rejeitar, os teólogos iam rejeitar. Por isso, para evitar que um recebesse e o outro não recebesse e destruísse o livro, 7 igrejas. 7 igrejas receberam cópias idênticas do Apocalipse para que assim se formasse a tradição joanina do Apocalipse. Esse é o Apocalipse cristão. Tem canonicidade, tem autenticidade, tem veracidade. É verdadeiro, é autêntico e é inspirado por Deus. Canônico. Esse é um livro divino. Esse é um livro que ele não é um ditado. Não é um ditado. Por quê? O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Para ficar 7 testemunhas de que isso aqui é verdade e que o tempo está próximo. Aonde que nós encontramos isso? Nós encontramos aqui no capítulo de número 10. Por isso que o livro não é anacrônico, o livro é anacrônico. Como é que eu vou montar isso aqui? O que vem primeiro? Essa ordem que está aqui não é exatamente a ordem das visões. Esta ordem é a ordem que ele escreveu o livro. Quem aqui tem esse ministério de ter visões, já teve visões de Deus, sabe que as visões elas são assim. Você tem e ela some. Aí você tem outra visão e ela some. Você tem e ela some. Depois, na ordem que ordem que você vai contar, é você que decide. O que você viu primeiro, o que você viu depois, quem vem primeiro. As visões elas são assim. E não só do Apocalipse, tá bem? Os profetas também tinham muitas visões. Na hora de escrever, eles escreveram. Na hora de organizar o livro, saiu fora de ordem. As visões de Isaías, por exemplo. Isaías capítulo 6 deveria vir primeiro, mas não vem. Só vem no capítulo 6. Ele teve outras visões. Essas visões vêm lá no capítulo 40, 43, 53. Teve visões que ele teve no começo do ministério, que está no fim do livro. Visões que ele teve no fim do ministério, está no começo do livro. Essa organização do livro escrito é outra coisa. Agora, a ordem das visões também é outra coisa. Então, que ordem que chegou essas visões para João? Não sabemos. Que ordem que aparece para nós? 22 capítulos. É nessa ordem. Então, esse capítulo 10, você vai ler assim, ó. Importante essa chave que eu vou passar para os irmãos. Hoje a aula vai ser um pouquinho atípica, porque eu vou falar bastante, os irmãos um pouquinho menos. Os irmãos vão fazer as suas perguntas, mas vão falar um pouquinho menos, porque Apocalipse a gente só vai ter uma aula e depois eu explico por quê. Não vamos ter aula 2, aula 3, aula 4, é só esse sábado, tá? A pedido do coordenador.
Eu vi outro anjo forte. Veja aqui que tem um superlativo que está aumentando a potência do anjo. Um anjo forte, além de ser anjo, é forte. Eu vi outro anjo forte que descia do céu. Você vê, tem a visão. Se ele está vendo o anjo descer, é porque está no patamar de baixo. Ele está vendo o anjo vir, porque tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Eu ouvi um anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem. Quer dizer que esta era a vestimenta do anjo. Ele veio em forma de nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Ele viu o arco-íris por cima da cabeça do anjo. E o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Alguns identificam essa passagem como se retratando Jesus. O que as pessoas não sabem é que os anjos são cristofanias. É fácil, não é Jesus. Só que cada anjo tem que representar a glória de Jesus. Não é Jesus. O anjo do capítulo 10 não é Jesus, mas ele representa Jesus. Representa o arco, que é a aliança, o rosto brilhando como o sol da justiça, os pés refinados como numa fornalha de fogo, mostrando que Jesus ele é justo, o andar dele é santo e ele é forte, quer dizer que ele tem onipotência, mas não é Jesus, é um anjo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quer dizer, este livro tem que ser pregado em todo mundo, na terra e no mar, porque é o que tem de mundo. Só tem mundo na terra e no mar. No mar tem as ilhas e na terra tem os continentes. Então o anjo pega e coloca os dois pés, um no mar e o outro na terra, tendo um livrinho na mão. Bem? E clamou com grande voz. Veja aí que voltou a palavra grande. É mais um adjetivo que é um superlativo para aumentar o poder da fala. É uma voz, mas não é uma vozinha. Oi, quero falar com você. Não. É um negócio para chamar a atenção. Grande voz, como quando brama o leão. Você está passando aqui e de repente o rugido do leão. Pronto. Todos os pássaros saem voando, os elefantes saem correndo, os peixes saem nadando e os homens saem espantados. Porque o leão está bramando. O anjo é forte, o anjo tem uma voz forte, o anjo está com o pé na terra e no mar, o anjo está segurando um livrinho na mão, a palavra é livrinho mesmo, no diminutivo. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Tem trovões no céu. Esses trovões aqui, esses são trovões, são seres, pessoas, e são pessoas que são trovões. É uma pessoa, mas é um trovão. Não é um trovão que bateu uma nuvem na outra e saiu um barulho qualquer. Não, é um anjo, e este anjo aqui, ou ser, né? Esse ser tem nome de trovão. Tá? É o nome do ser, trovão. E os 7 trovões fizeram soar as suas vozes porque tem um sentido. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, porque o camarada ouviu que os trovões estavam falando. Olha que magnífico. Trovão não estava só fazendo barulho para colocar o povo para correr. Os trovões estavam falando. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escreva. Se você for para 2 Coríntios, capítulo 13, vai interpretar essa passagem. Ouvi palavras que são ilícitas ao homem pronunciar, disse o apóstolo Paulo quando foi arrebatado ao terceiro céu. Ouvi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Chega no céu, tem novidade, meu irmão. Chegou no andar de cima, se prepara para a novidade, porque lá é novidade. Lá vamos saber essa verdade nua e crua, não tem máscara, nem disfarce e nem vocabulário ruim. Eu ia escrever, aí quando ele ia escrever, outra voz falou: não, isso aqui você coloca um selo, isso aqui é só para vocês saberem. Aí fica a curiosidade, o que os trovões falaram? Acabou. Quando a Bíblia dá uma palavra dessa aqui de ordem, nem adianta você especular, é hermenêutica pura isso aqui. Não é para especular, a Bíblia se calou. Eles falaram sobre a vinda de Jesus, eles falaram o dia e a hora de Jesus, eles falaram os segredos dos céus, a Bíblia ficou quietinha, você tem que obedecer a regra da hermenêutica. Ela se calou. Como ela se calou, o que vinha de sair é filosofia vã. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há,
o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aqui o anjo está se pronunciando, com a mão levantada para o céu. Eu juro que não vai passar. É o que o anjo está falando, eu juro. Não vai passar. Todos os segredos de Deus vão se cumprir aos olhos dos homens. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse. Aí é uma voz que está falando, não é o anjo. Isso aqui é hermenêutica pura. Você está interpretando o texto, você tem que interpretar o texto como ele apresenta para você. É a voz que falou, não foi o anjo. Para não cometer aqueles erros de pregador. O anjo falou com João. Não, que foi a voz. A voz, que voz? A voz que ele tinha ouvido falar do céu. Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra, e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come-o, e ele se fará amargo no teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Que livrinho é esse? O Apocalipse. Bem, esse livrinho não é o mesmo livro que está lá no capítulo 4 e no capítulo 5 do Apocalipse. Um livro aberto, um livro selado na mão do Todo-Poderoso. Não é. Esse livrinho está na mão do anjo, que é entregue a João, que vem por uma voz dizendo, vai lá e pega o livro, come, no teu ventre vai ser amargo, na sua boca vai ser doce. Que livrinho é esse? Apocalipse. O Apocalipse é um livrinho. Por isso que eu disse aos irmãos, o livro é anacrônico. Deveria começar por aqui. Deveria começar pelo capítulo 10. Por que não começa pelo capítulo 10? Porque a organização lógica do texto é uma criação posterior. Depois o livro ficou do jeito que está aqui. Depois que foi organizado assim, e não antes. Bom, anotaram essa informação? Que tipo de profecia que é o Apocalipse? É um Apocalipse amargo para o ventre. É amargo para o ventre. Doce para a boca, bom para falar, mas ruim para digerir. Não é um livro fácil de ser tragado, ser digerido. Se fosse, não haveriam polêmicas em torno do livro do Apocalipse, porque tem polêmicas. Quais são as polêmicas? Nós temos aí as chamadas 4 escolas de interpretação. Vou falar delas para vocês agora. O que é uma escola, meus irmãos? Uma escola não é um seminário como isso aqui, a FAESP, tá bem? Escola é um agrupamento de pessoas que pensam semelhante. Isso é escola. Então tem uma escola chamada escola preterista. Ela pegou e leu o Apocalipse. Leu o Apocalipse. O que diz a escola preterista? Que o Apocalipse é um livro para retratar a perseguição que os cristãos do primeiro século sofreram por causa de Roma. Nero é a besta que sobe do abismo e que faz guerra aos santos e que exige adoração e que faz com que os irmãos sejam mortos caso não adorem a imagem da besta. Imagem da besta tinha no primeiro século, porque nas cidades romanas, nas províncias romanas, tinha a capital da província e tinha os templos dos deuses. O que os romanos mandavam fazer? Uma estátua de César, no centro da praça e muitas vezes no pátio dos templos. O que tinha que fazer o cidadão? Passar e reverenciar a estátua, adorar a estátua. De quem? De César. E Nero, ele era um megalomaníaco. Sendo um megalomaníaco, ele exigiu adoração para ele, culto para ele. O que fizeram os cristãos? Coisa nenhuma. Nós não vamos adorar. Nesse tempo, era se colocado o seguinte, quem confessasse que Jesus é o Cristo, morre. Era morto mesmo das piores maneiras. Perseguição do Império Romano contra a Igreja do Senhor Jesus. Uma perseguição que foram 10 perseguições, meus irmãos. 10 perseguições severas. 10 imperadores romanos que se levantaram, eles perseguiram a igreja. Ou muito ou pouco. Ou por um pouco tempo, ou por muito tempo. Com muita violência, ou então só banindo, expulsando, tirando as casas. É assim que era o Império Romano, primeiro século. E você está vivendo numa época que, se você é cristão, você diz, Jesus Cristo é Kyrios. Kyrios é Senhor. Você só pode dizer isso aí fortalecido pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você nega o senhorio de Jesus. Aí você vai dizer, César é o Senhor. É assim que vocês vão ler 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for fortalecido pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá.
Hoje o contexto é outro. Não tem perseguição, não tem nada. Então, torta direito se fala Jesus Cristo é o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, nesse tempo de perseguições, ele está dizendo, uma pessoa só consegue ser crente se o Espírito Santo estiver nele, para ele falar, diante de César, Jesus é o Senhor, e não você. Já era. Perdeu a cabeça, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a vida. Por isso, nesse auge das perseguições, alguns vão dizer que ou é Minerva, ou é Vespasiano, não se sabe ao certo qual que é o imperador que está naquele tempo. O fato é, a igreja está sendo perseguida de novo, severamente. A igreja está sendo levada às galerias dos porões e aquelas galés romanas, onde os irmãos eram jogados lá para assumir o remo e morria remando lá embaixo. Irmãos, nosso, porque Roma sempre estava em guerra, os bárbaros estavam atacando o Império Romano e os romanos estavam contra-atacando. Então os irmãos eram levados para a escravidão, poços, minas de carvão, para poder tirar lá os carvões. Enfim, os irmãos, as irmãs eram estupradas e mortas, as crianças eram vendidas como escravos, irmãos eles eram expostos ao vitupério, eles eram lancetados em público, jogados à arena dos leões para serem comidos vivos. Então é nesse contexto que o Apocalipse está sendo escrito. O apóstolo João está sendo banido para a ilha de Patmos, Pedro foi crucificado em Roma, Paulo foi decapitado, Tomé foi esfolado vivo, Timóteo ele foi apedrejado em praça pública. Então quem é crente, está aí na torta direito. Aí vem um livro para a igreja que está na Ásia, 7 igrejas, que recebe um consolo. Qual que é o consolo? Não é a besta que vai vencer os cristãos. Quem é que vai vencer? Cristo. Como que vai ser? O céu vai se abrir, ele vem com o cavalo dele e mata o povo todo. Pega o anticristo, pega o falso profeta e joga no lago de fogo. E começa um milênio, 1000 anos de Cristo na terra com a igreja, que vai ressuscitar dos mortos. Aí tem a escola preterista. Quando vocês são estudantes de teologia, não podem mais ser levados, pelo preconceito teológico de muita gente. Tem muita gente que não estuda, senta a madeira na teologia aí, no teólogo, sem conhecimento de causa e faz você pensar errado. Aí você fica com medo. Faz de conta que você está ouvindo um pregador preterista. Ele está dizendo, essa história, esse livro do Apocalipse, foi escrito por um cristão, não necessariamente o apóstolo João, porque não fala que o apóstolo João, só fala João, vosso irmão nessa aflição. João, servo de Jesus Cristo. É um irmão chamado João. Quem diz que foi o apóstolo João? A tradição. A tradição diz que foi o apóstolo João. A nossa piedade diz que foi o apóstolo João. Mas foi o apóstolo João? Não sabemos. Pode ter sido um irmão. Pode ter sido. Eu não tenho problema nenhum em chamar o irmão de apóstolo, porque afinal de contas foi banido. Foi banido para a ilha de Patmos, tem essas visões, volta, escreve o livro. Quando escreve o livro é para consolar os irmãos na igreja no mundo inteiro. E o livro foi recebido porque esse apóstolo João, ou a discípulo João, ele tinha prestígio. Se ele não tivesse prestígio, o livro também não seria aceito. Porque a carta, o livro, era endereçado ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, Pérgamo, Sardes. É ao anjo. Quem que é o anjo? É o responsável. Como esse irmão que foi banido, ele tinha prestígio diante das igrejas, a carta dele foi recebida pelo anjo e foi preservada pelos pastores. Se ele não tivesse prestígio, o Rogério que está escrevendo, ele coloca de lado aí que depois a gente lê, se der tempo. Ia ser assim, mais um irmão que escreveu mais um livrinho que quer vender pela CPAD. Ia ser assim, sabe? Mais um fanfarrão que quer ganhar dinheiro às custas da igreja, dos irmãos, igual os vendedores de CD que tem por aí. Mas não é o caso do Apocalipse. Apocalipse, o João tem prestígio, tem autoridade. Ele é conhecido e reconhecido pela igreja. Os anjos o reconhecem. Quem são os anjos? Os líderes espirituais da igreja. São chamados de anjos. O reconhecem, guardam a carta e ele coloca uma bênção. Qual é a bênção? Bem-aventurado o que lê. O pastor que lê, bem-aventurado. E bem-aventurado os irmãos que ouvirem, porque o tempo está próximo. Você está passando uma perseguição, teu pastor faz uma reunião e fala, acabamos de receber aqui uma carta de revelação do nosso amado pastor João. Vamos ouvir o que Deus tem para falar através dele. E começa a ler o Apocalipse para a igreja. Aí você está naquela perseguição às vias da morte.
Aí você ouve as 7 recompensas que são dadas aos crentes. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu Pai, no trono do meu Pai, assim como eu venci e me assentei no seu trono. Ao que vencer, farei dele uma coluna que fica firme no templo de Deus e dele jamais sairá. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Olha só. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca e nela escrito um nome que ninguém conhece senão aquela pessoa que recebe. Você está a ponto de ser morto e você recebe um do Apocalipse. Você sai quente da igreja, crente e quente. Pode vir o dragão, o leão e o urso junto, que você vai e enfrenta a fúria de Roma. Você enfrenta o dragão. E ainda tem aquele negócio, e faz com que sejam colocadas na mão direita um sinal, senão ele não pode comprar e vender. E naquele tempo havia essa espécie de fiscalização do comércio, pessoas que estavam autorizadas ou não. Tinha, não em larga escala, mas havia. Quem tinha crédito e quem não tinha. O negócio no tempo do fim fica um pouquinho pior. Mas agora você fala, olha, se eu comprar e vender, eu perco a minha salvação. Então o que eu faço? Deixo de comer, deixo de beber, deixo de investir, mas não adoro a imagem de César e nem faço culto para ele. E fortaleço os meus filhos e a minha esposa e a gente se encontra lá do outro lado. Essa é a história do 2º século e do 3º, tá bem? Porque só no 4º século é que a igreja parou de ser perseguida oficialmente pelo Estado romano. Só no 4º século, quando Constantino concedeu a paz romana para a igreja. Agora não tem mais perseguição. Mas demorou mais de 300 anos para isso acontecer. Enquanto isso, na sala de justiça, o Batman estava dormindo. Mas o povo estava sendo perseguido. Ser crente, se converter, era difícil, porque ia chegar ao céu banhado de sangue, mas banhado literalmente, e chegando lá, cadê filho, cadê pai, cadê mãe? Não tem mais. Por quê? Porque no céu não tem nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa. No céu é irmão, todo mundo é irmão. Parentesco é aqui para baixo, familiaridade é aqui para baixo, filha em cima, fraternidade, irmãos e irmãs. Mais irmão, na verdade, porque não é nem irmão e nem irmã, é anjo de Deus, e anjo de Deus não tem gênero. Não é nem masculino e nem feminino, não tem. Simplesmente isso, chegou no céu. Então a escola preterista vai dizer que o livro do Apocalipse na íntegra é uma mensagem de consolação para os crentes que estão vivendo naquele tempo e que só falta esperar a volta de Jesus, porque tudo está cumprido. Tudo está cumprido. Os selos foram abertos, as trombetas estão tocando e a taça está caindo. Pode observar, o Império Romano está ruindo debaixo dos seus próprios pés. Os santos estão vencendo, e para essa igreja, escola preterista, a mulher do capítulo 12 é a igreja. É a igreja. E o dragão que está perseguindo a mulher é Roma. E o arcanjo Miguel, favorável, está lutando espiritualmente para derrubar o dragão. Quem vai perder? O dragão. Quem vai vencer? O arcanjo Miguel, que é um arcanjo que está a serviço de Cristo, representando Cristo também. A escola preterista diz que o livro já está cumprido. Só falta o capítulo 19 e o 20. Só. Então, de 1 a 19, o livro está cumprido e é assim que tem que ser entendido. 2 testemunhas mártires, 144.000, tudo isso aí são símbolos para representar Antigo e Novo Testamento, para representar Moisés e Elias, para representar a igreja sendo perseguida. Para a escola preterista, o Apocalipse é um livro cristão, para cristãos, tá bom? Não é um livro cristão para judeus, não tem nada a ver dizer um negócio desse. Judeu não lê livro cristão, judeu lê livro judeu. É uma ética que eles têm. Para eles aceitarem o que alguém fala, tem que ser judeu, de sangue, carne, osso e barba. Senão, não aceita. Por isso dizer que o Apocalipse foi escrito de cristão para judeus é também uma contradição lógica. Eles não recebem. E o próprio livro do Apocalipse fala, este livro foi escrito para a igreja. Eu, João, tá? Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 1. É assim que começa o livro. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, para mostrar a quem? Aos servos, irmãos.
Está escrito no livro, isso é hermenêutica pura. O livro está dizendo que o livro foi escrito de Deus para os seus servos. Os judeus são servos? Não são. Não são. Aí, para ficar mais corroborado, também, aqui, ainda capítulo 1, versículo 11. 1:11. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Para onde que vai enviar? Para a igreja. Que igreja? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem alguma sinagoga aqui? Tem algum rabino? Algum templo judaico, sinédrio? Não tem. O livro, a hermenêutica, ela impede você de dizer que o Apocalipse é para Israel. Impede, o livro impede. Logo no primeiro capítulo. Já mata logo. Aqui é para a igreja, aqui é para Israel. Isso aí, meus irmãos, é mentira, não é verdade. Inventaram essa história. Não, mas aqui, mas não é verdade. Por que não é verdade? Porque a hermenêutica diz que havia uma separação entre Israel e igreja. Paulo escrevendo aos Colossenses. Havia uma parede de separação, de inimizade entre a comunidade de Israel e os gentios. Veio o dono da casa, derrubou a parede. Derrubou a parede e fez dos dois um povo. Bom, não tem tratamento VIP para Israel. Não existe tratamento VIP para Israel. O que Israel tem que fazer agora? Tem que ficar com ciúmes da igreja e se converter pela salvação dos gentios. Romanos capítulo 11. O endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então vem o Salvador e eles se convertem. Se convertem a quê? A igreja. E por que se convertem à igreja? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é a igreja? É o corpo místico de Cristo. O que é a igreja? É a noiva do Cordeiro. Quem é que aparece lá no capítulo 20? Vem, vamos ler, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Glória a Deus. Capítulo 21 mesmo. Então vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia de Deus, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. Qual que é o nome da cidade? Jerusalém. Ah, então é judeu. Opa, tá vendo aqui? Hermenêutica pura. Ah, Jerusalém é coisa de judeu, não é coisa de igreja. Espera aí, Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Então vamos continuar a leitura. Quando alguém te desafiar com a Bíblia, você fica com a Bíblia, fica tranquilo. Se você estiver errado, a Bíblia te corrige. Se ele estiver errado, a Bíblia corrige ele. Se ele não quiser corrigir, a Bíblia continua sendo Bíblia. Não importa. Nosso negócio é esse. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ponto. Aí você continua a sua leitura e vai até o versículo 9. Quando chega no versículo 9, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem? A esposa. Já é esposa. Já está casada. Já é a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a... Como que é o nome da cidade? Santa Jerusalém. A Nova Jerusalém tem o nome de Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É a mesma cidade que está lá no versículo 1? É a mesma, só tem uma cidade no céu. Tá? A cidade do meu Deus. Uma só. Então ela é a Nova Jerusalém, que desce de Deus e que recebe o nome de Santa Jerusalém. E esta Santa Jerusalém, ela é a esposa do Cordeiro. Quem que é a esposa do Cordeiro? É Israel ou a igreja? A igreja, ponto. Isso é hermenêutica. É assim que se faz a hermenêutica. Com a Bíblia na mão, com a Bíblia aberta, com consciência de crente, sem medo de errar. Sem dúvida, vai estudar a hermenêutica. A hermenêutica vai ajudar vocês. A hermenêutica é ler o texto e o contexto. E tudo que está relacionado com o texto. Isso é hermenêutica. Bom, mas e a aula de hoje? É hermenêutica ou é Apocalipse? Apocalipse. Estou usando hermenêutica para interpretar
o Apocalipse. Você tem um livro cristão, o Apocalipse, endereçado para os cristãos, porque as coisas vão acontecer e quem tem que saber são os seus servos. Israel aparece no Apocalipse, Israel aparece junto com as nações ímpias, porque é de Israel que vem o anticristo, tá? O anticristo, ele é judeu, será judeu. Ele vai se levantar entre os judeus e vai trazer a hegemonia judaica com muitos conflitos, porque as nações vão se levantar contra eles também, mas o anticristo, ele vem de Israel. Aonde que aparece isso? Aparece no capítulo 17, aparece no capítulo 18, aparece no capítulo 11, é ali que está Israel. Quer ler o capítulo 11? O Apocalipse, ele é anacrônico, tá, irmãos? É assim que se lê o Apocalipse, do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Você tem que, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Isso é uma pegadinha de Jesus. É o labirinto de Jesus. Você entra no Apocalipse e você tem que fazer isso com o livro, para lá e para cá. Igual a internet, sabe? Para lá, ele clica aqui, vai para lá. Abre o link, fecha a janela, abre a janela, volta aqui. Tem que ir montando isso. O Apocalipse, ele é anacrônico. Por isso, você quer encontrar aqui Jerusalém, nós vamos apresentar para você aqui o que é o Israel que está aí no poder e que a gente já falou para os irmãos que a igreja está se aproximando bastante desse Israel que está aí, que vai trazer o anticristo. Então, vamos lá. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse-me: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. 3 anos e meio, por quê? Porque as 42 visões que o João teve, essas 42 visões, elas acontecem em 3 anos e meio. Ninguém pode forçar o Apocalipse a dizer que ele tem 7 anos de duração, porque não tem. O Apocalipse não permite você dizer que tem 7 anos. Ele só permite você dizer que tem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou que você tem 42 meses. Ou que você tem 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Não tem 7 anos no Apocalipse. Não tem. Quem forçar a grande tribulação durar 7 anos e o Apocalipse durar 7 anos, está forçando a hermenêutica do texto. O texto não permite isso acontecer. Não permite. Tá? Então vocês vão encontrar exegese no mundo teológico. O que é exegese? É forçar o texto. É falsa interpretação, aparentemente verdadeira, mas é falsa. Exegese. Então as duas testemunhas mártires, elas profetizam por 3 anos e meio. Aí o que acontece? Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então eles vão estar por 3 anos e meio batalhando. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e as matará. Jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde que o Senhor foi crucificado? Jerusalém. Aonde que as duas testemunhas mártires serão crucificadas? Em Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, espiritualmente. No começo do texto você viu que é a mesma cidade, a cidade santa, não é? Começo do texto é a cidade santa, aonde o Senhor foi crucificado e que eles serão crucificados e que hoje está lá em guerra com os muçulmanos para poder detonar aquele templo que está lá. Quer dizer que vão ser mortos lá. Da onde se levanta o anticristo? O anticristo se levanta de Israel. De Israel. E como você sabe? Porque a visão do capítulo 11 acontece no templo, aonde que vai estar o terceiro templo lá erguido. O terceiro templo vai estar de pé. Então a visão está acontecendo no pátio do templo, porque as duas testemunhas mártires farão o quê? O mesmo que fizeram os profetas, meus irmãos. Denunciaram o templo. Os profetas do Velho Testamento falaram: isso aí não é templo de Jeová.
Jeremias falando, ficam falando templo do Senhor, templo do Senhor. Nunca que isso aí é templo do Senhor, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos e vocês se transformaram em covil de ladrões. Então Jeremias denunciou, e Ezequiel denunciou também. Ezequiel falou, eu fui levado em espírito para trás das cortinas, para atrás das portas, para trás dos muros, e o que eu vi lá é que lá na frente o altar era para Jesus, mas lá atrás era uma coisa feia. É assim que você vai ler o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel mostra que o templo de Jerusalém estava corrompido e que Deus levou Ezequiel para trás dos muros para mostrar que eles adoravam a Tamuz e aos deuses da Babilônia. Eles adoravam nas recâmaras, escondidos. Lá fora, templo de Jeová, mas para trás das cortinas era outra coisa. O que Deus fez com Ezequiel? Depois ele deu a visão de um novo templo purificado, com águas purificadoras. Aí você vai até o final do livro, Deus mostrando que vai vir um novo templo, que é o Senhor Jesus. Mostrando como que é o Senhor Jesus. Está dando para acompanhar? Muito rápido? É que a gente vai ter que trabalhar o livro do Apocalipse todinho hoje. Os 22 capítulos. Tá? Depois disso aqui, só no ensino médio. Ou no bacharel. Ou por conta própria. Ou baixa lá as playlists que a gente tem na internet. Vocês vão pegando um pouquinho de cada vez. Tem bastante coisa do Apocalipse lá no canal Conhecimento de Fronteira. Tá bem? Tem bastante estudos lá. Porque esse aqui é um dos primeiros livros que eu li antes de me converter. Eu li Apocalipse com 12 anos de idade. Não era crente ainda, mas eu li ele todinho e queria ser crente, mas já que não dava para ser, então eu só li o livro. Então, aí depois eu continuei lendo o Apocalipse, estudando. É um dos livros que eu mais estudo de toda a Bíblia, é o Apocalipse. Mais estudo mesmo. Então o que acontece? Vocês podem ter oportunidade, se quiserem, lá no canal Conhecimento de Fronteira, pegar vários links e ir montando como que se interpreta. Então vocês viram que Israel é o país que vai trazer o anticristo para o mundo. E que esse anticristo, ele é a besta que sobe do abismo. E sendo a besta que sobe do abismo, ele vai fazer guerra contra as duas testemunhas mártires de Jesus. Essas duas testemunhas mártires. Na escola preterista que eu estou falando para vocês, isso já aconteceu. Já aconteceu. Essas duas testemunhas mártires. Porque essa escola preterista, ela não interpreta literalmente o texto. Não é literalmente. Ele é um livro que foi escrito de uma maneira simbólica. Deus abençoe, irmão. Obrigado pela... Ele é um livro que foi escrito de maneira simbólica para impedir que o crente que estivesse lendo o texto, aí foi pego por um soldado romano, e o soldado romano lesse e falasse, opa, isso aqui é Roma. Então ele foi escrito numa linguagem mitológica, mítica, para que o romano lendo falar, isso aqui não é nós. Isso aqui é livro de história judaica, não tem problema nenhum. Mas para o crente que está no primeiro século, está lendo e está falando, que é Roma, tá vendo? É a besta que sobe do abismo. E as duas testemunhas mártires representando os crentes que são mortos, inclusive na praça de Jerusalém, que vendeu a alma ao anticristo. E como a gente sabe que vendeu a alma ao anticristo? Porque nas cartas o Senhor Jesus fala, sabe essa sinagoga de Satanás que está aí na igreja? É sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são. Porque no primeiro século os judeus perseguiam a igreja. Você vê que não tem cabimento você dizer que o Apocalipse é para os judeus, porque se você é um crente do primeiro século, como que é para o judeu? Os judeus são retratados como sinagoga de Satanás, nas cartas, nas 7 cartas. Eu farei com que venham e adorem prostrados aos seus pés, para que saibam que eu te amo. Esses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Existe um antagonismo dos judeus contra a igreja no primeiro século. Eles também estão a serviço do anticristo. Formam um exército de inimigos contra Jesus, perseguindo a igreja. De forma geral, meus irmãos e irmãs, essa é a escola preterista. Agora nós vamos para outra escola. Tá? Então, você vai fechar aí, eu vou defender a outra escola.